forte, mais forte que tudo é. poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus, aleluia. Querido Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque se hoje podemos sonhar com o céu, é graças ao teu sacrifício na cruz, Pai. Se hoje, Pai, ao olhar para esse mundo, Pai, ver quão ruim ele é, quão mal, mas se hoje a gente tem alguma expectativa de um futuro melhor, Pai, graças à tua misericórdia, Pai, expressado na cruz. Glória a Deus, Pai, que o Senhor possa nos usar, Pai, para espalhar, Pai, a boa nova para todo mundo, Pai. Que no dia de hoje as pessoas possam ouvir dos nossos lábios, mas também ver nas nossas expressões que o Senhor ressuscitou. Em nome de Jesus, amém, Pai. Graça e paz, amados, amém? Bem-vindos, é uma alegria estarmos aqui adorando ao Senhor. Hoje com um público bastante reduzido, né? O feriadão aí, muita gente viajando. E claro, tem muitos irmãos jovens, em especial adolescentes, lá no nosso acampamento. Muitos, eu estive hoje com eles pela manhã. Estão lá bem movimentados, até amanhã. Mas que bom, estamos aqui. E estamos aqui adorando ao Senhor. Muitos também nos acompanhando pela internet. Então que o Senhor fale ao teu coração nesta noite. Tivemos aí o culto da tarde, também mais gente, mas também não tanto cheio como antes, como sempre, mas estamos aí, fazendo o que a gente precisa fazer, adorar o Senhor. Então você que está aqui, é aquela pessoa que Deus preparou para estivesse aqui, então sinta-se à vontade, e que o Senhor fale muito ao teu coração. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, obrigado por nossas vidas, obrigado porque é maravilhoso estar na Tua presença, Senhor. É tão bom viver essa realidade de ser igreja do Senhor, de ser a igreja que foi escolhida por Ti, para representar o Senhor aqui na terra. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vida que chegou aqui, por aqueles que também nos acompanham nos seus lares. Que o Senhor esteja realmente falando de maneira especial a cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, tem o culto infantil, então as crianças que estão aqui, se quiserem levar, perdão, eu esqueci de falar. Amados, Lucas capítulo 23, verso 33 e 34. Nós vamos ler esse texto. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Uma à sua direita, outra à sua esquerda.
Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Hoje é um dia onde a gente comemora a Páscoa. A Páscoa é uma das festas mais antigas e mais importantes do cristianismo. É também a festa mais distorcida da história. Não é surpresa. O Natal, o Papai Noel rouba a cena do Filho de Deus. Na Páscoa é o coelhinho que rouba a cena. O chocolate, né? Nada contra chocolate, nada contra o coelho, né? Mas você sabe o significado da Páscoa? Você sabe o que significa a Páscoa? Por que a gente comemora a Páscoa? A origem está lá no Antigo Testamento, em Êxodo, quando o povo de Deus é liberto lá do cativeiro egípcio. Ramsés II, rei do Egito, quando o povo de Deus cresce muito, ele fica apavorado. Então ele achando que queria perder o seu trono, escraviza o povo. Escraviza aquele povo. Então Deus usa Moisés para libertar o povo daquela situação. E feito isso, Deus ordenou que o povo celebrasse geração em geração esta libertação. A palavra Páscoa significa passagem. Passagem. No caso da passagem do povo de Deus, do povo de Israel, da escravidão para a liberdade. Com Jesus, a Páscoa tem um novo significado. Com Jesus, passamos da condição de pecadores para perdoados. Passamos da condição de mortos para vivos. Então, muitos comemoram a Páscoa que está esvaziada do seu verdadeiro significado, onde o coelho ocupa o lugar de Jesus, o chocolate, o lugar do sangue derramado na cruz. E o que eu quero fazer hoje? Eu quero convidar você a refletir mais de perto sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está vivo, né? Ele vive. Isso é maravilhoso. E eu quero falar um pouco sobre a atitude de Jesus na cruz. As palavras de Jesus na cruz. Esta mensagem, ela é muito pregada, mais ou menos os mesmos tópicos, tá? Porque é bem conhecidas as 7 palavras de Jesus na cruz. E nós vamos refletir um pouquinho sobre essas palavras aqui. Quero ser breve em cada uma delas, porque são 7, mas eu gostaria que você ficasse bastante atento, porque o mundo tem vivido uma situação triste, né, de abandono da fé. Vivemos um cristianismo cultural, sem sentido, vazio. Essa semana que passou até hoje, né, de domingo até hoje, né, até hoje que é o domingo da Páscoa, muitas comemorações acontecem. Muitos teatros são realizados, e cada um mais lindo do que o outro, sobre o sofrimento, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Agora, qual o propósito? Tem a igreja da cidade, que é lá em São José dos Campos, tem uma celebração que move São Paulo todo, gente do Brasil todo vai para lá, que era a primeira igreja batista, São José dos Campos, que hoje é chamada Igreja da Cidade.
E é um negócio assim que eles movimentam milhares de pessoas na sede deles. Agora, como comemorar? Como celebrar a Páscoa? Como viver o verdadeiro sentido da Páscoa em nossos dias? Vamos pensar sobre isso, mas eu quero pensar sobre essas palavras na cruz. Isso me chama muita atenção. Eu amo a cruz, sabia? Eu gosto muito de olhar para a cruz. Eu gosto muito desse símbolo cristão. Porque quando eu olho para a cruz, eu fico pensando que seria eu que deveria estar lá. Seria nós que teríamos que ter pago o preço. Mas Jesus fez isso por nós. Ele se entregou por nós. E quando eu leio aqui o texto, esse texto aqui de Lucas 23 e 30, verso 34, já tem uma palavra que eu posso citar aqui que Jesus pronunciou na cruz. Palavra de perdão. Palavra de perdão. Sabe o que ele diz? Se você olhar aqui o verso 34, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Naquele momento, Jesus não apenas orou em favor daqueles que ficaram, mas ele diminui a culpa deles, dizendo: Senhor, Pai, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Olha como isso é interessante. Que coração bondoso do nosso Senhor. Que coração, o coração de Jesus. No sofrimento, naquele momento de dor, ele expressa um amor perfeito pela humanidade, pelas pessoas. Talvez você carregue a dor dos seus pecados, a culpa e a nojeira deles. Mas você pode ter esperança porque Jesus pede ao Pai o perdão para você. É isso que Ele fez por mim. Ele me perdoou, essa pessoa aqui. E hoje, quando olho para a minha vida, quando olho para a cruz, eu fico lembrando do que Ele fez por mim. Ele me libertou. Ele disse: olha, eu perdoo você. Só precisa estar comigo, aceitar a minha oferta. Gente, não se prega mais o evangelho da cruz. Se prega muito o evangelho coach, o evangelho de autoajuda, o evangelho que massageia o ego das pessoas. Até a voz desses pregadores muda. Precisamos olhar para a cruz. Quando eu olho para a cruz, eu fico vendo quem eu era e a posição que eu estou hoje. Eu fui alcançado por essa graça, você foi alcançado por essa graça. Isso é maravilhoso, gente. Eu olho para mim, um pecador, mas um pecador remido, salvo, liberto, transformado, e não preciso mais viver sob o peso da culpa. Eu lembro do que eu fazia antes de servir a Jesus. Eu nunca esqueci dos pecados que eu pratiquei, que eram nojeira. Mas eu não lembro mais com culpa. Porque o Senhor, na cruz, decidiu nos perdoar. Você se sente assim? A gente não precisa de motivação para servir a Jesus maior do que essa, não. Ele não precisa de ficar fazendo coisa para motivar as pessoas. Quem entendeu o Evangelho é motivado, gente. É motivado a estar na presença do Senhor. Toda vez que chega um feriadão desse, às vezes eu sou tentado a pensar assim: poxa, vamos fazer só um culto, né? Um culto dá para receber todo mundo. Mas sabe, a igreja tem costume de fazer os cultos.
Então, se a gente tivesse cancelado esse culto, talvez alguém aqui não estaria, porque não tinha vindo no culto da tarde. Então, que maravilha, sabe por quê? Porque é tão bom adorar o nosso Senhor. É tão maravilhoso estar reunido. Gente, o cristão que não tem prazer de estar junto com a igreja adorando ao Senhor, ele não entendeu o que é ser igreja, que é receber esse perdão. Eu estive hoje lá com os meninos, né, numa roda de conversa sobre ansiedade lá com os jovens adolescentes, eu e alguns irmãos, e olhando para aquela garotada ali, Senhor, mantém firme essa turma, que eles não se afastem do Senhor, que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que eles tenham essa experiência de poder experimentar cada dia mais uma vida de gratidão ao Senhor. Tudo que eu faço é por gratidão, meus irmãos. Às vezes a gente olha para as coisas e parece que nada está funcionando. Às vezes a gente olha para a igreja e parece que todo mundo está desviado, né? Parece que não, mas não é não, é a sensação que a gente tem. O Senhor está agindo na vida de cada um. O Senhor está trabalhando. Porque, na verdade, a gente vive um tempo de muitas dificuldades. A gente vive um cristianismo cultural. Isso não é bom. A gente precisa viver o cristianismo simples e puro, o cristianismo que causa efeito em nossas vidas. Na minha vida, como pessoa, como homem, como pai, como esposo, como pastor. É maravilhoso a gente olhar para as nossas vidas e poder perceber o quanto o Senhor tem propósito para elas. E sentir esse perdão, e sentir que eu fui alvo desse perdão, isso muda a minha forma de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas. Já pensou? Olha, outra palavra que ele pronuncia na cruz, palavra de salvação. Lembra do criminoso? Daquele criminoso que estava à direita de Jesus. Ele viu a maneira abençoada como Jesus reagiu à ofensa e fazer aquela oração rapidinho, pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que os crucificavam. Tocou o coração dele. E aquele malfeitor se arrependeu dos seus pecados. Foi aí que ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no verso 42. E Jesus responde certamente, já com a voz trêmula, sufocada, disse: eu lhe garanto que hoje estará comigo no paraíso. Lindo demais isso. Que coisa gloriosa, aquele homem que viveu a vida toda como malfeitor, um criminoso, fazendo coisas erradas. Nesse momento, na última hora da sua vida, ele se arrepende e recebe a salvação. É isso que Jesus faz. A salvação, ninguém ganha por fazer o bem, por merecer, por ser uma pessoa boa. Não, a salvação é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. É um presente, é dada por Deus a todos que creem em Jesus Cristo, que é como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós vivemos uma época muito difícil. A nossa sociedade ela foi influenciada por ideias iluministas. A revolução científica contaminou muito a visão cristã. E hoje o mundo termina deixando a Deus lá na periferia da vida. O mundo, com essa visão centrada no homem, tenta sempre trabalhar uma visão antropocêntrica da vida. Isso faz com que as pessoas percam a ideia de quem é Jesus de verdade. Percam a ideia do valor da cruz. Não entende essa teologia da cruz. Isso é muito sério.
eu olho para nós, para a nossa sociedade, e fico pensando que responsabilidade nós temos como igreja, de levar esse evangelho às pessoas, de ver essas pessoas salvas, transformadas, libertas. Daí a igreja precisa se movimentar, trabalhar uma visão realmente de alcançar o perdido. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm entendido a necessidade da salvação da alma. Sabe por quê? Transformaram Jesus em algo que ele não é. Transformaram Jesus apenas no herói, no homem que influenciou a terra, mas estão esquecendo de pregar o evangelho que ele deixou para nós. Evangelho que muda, que transforma, que liberta, que muda famílias. E a igreja não pode parar. Ela precisa continuar levando o evangelho a toda criatura, para que as pessoas tenham a oportunidade de entender a mensagem da cruz e aceitar essa oferta de reconhecer que só há esperança em Jesus, só há esperança no nosso Senhor. Sabe por quê? Ele pronuncia na cruz uma palavra de amor também. Lá na cruz, lá no Evangelho de João, quando ele estava na cruz, diz o texto lá em João 19, 25 a 27, o seguinte: perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. É muito interessante essa passagem. Jesus estava mostrando, mesmo do alto da cruz, que ele não estava preocupado com ele mesmo, consigo mesmo, mas sim com o bem-estar das pessoas. E é muito interessante aqui, neste gesto, Jesus nos ensina que devemos ter cuidado especial com os nossos, com nossa família. Jesus mostra isso pregado na cruz. Que tremendo isso aqui. Ele diz: olha, ame a sua família, honre os seus pais, cuide dos seus entes queridos, porque esse é o seu maior patrimônio. Quantos filhos órfãos tem por aí de pais vivos? Quantas crianças sofrendo pelo abandono? Quantas famílias desestruturadas, disfuncionais, porque esqueceram essa visão cristã de família, de fato. Há um movimento aqui no Brasil, ele não surgiu no Brasil, mas ele cresceu muito, chamado Legendários. Eu tenho até vontade de trazê-lo para cá. Mas alguns famosos começaram a participar desse movimento e começaram a criticar. Mas é muito interessante. Uma pessoa mandou para mim um vídeo de um rapaz, disse que é pastor, e ele acaba com os legendários, com os encontros com Deus. Mas é interessante como as pessoas são alienadas. No começo do vídeo ele diz assim: eu não participei, mas eu vou dizer porque eu não concordo. Como é que a pessoa diz que não participou e não concorda? Aí ele começa a falar várias bobagens. E ele se
Diz que é um pastor. Ele é muito famoso. Vou dizer o nome dele aqui, né? Porque não é o caso. Talvez alguns de vocês o seguem. Cara novo, muito arrogante, petulante, preconceituoso. Ele disse algo absurdo, que ele está longe de entender o que é cristianismo. Ele fala essas coisas com uma ideia de ser um defensor da fé. Mas olha, eu já vi essas histórias se repetirem várias vezes e o fim que tem na vida dessas pessoas. Mas eu estou citando isso para falar um pouco de alguns movimentos. Os legendários nada mais é do que um movimento que trabalha um resgate da masculinidade saudável. Isso é muito interessante. Encontro nenhum transforma a pessoa. Nosso face a face não transforma pessoas. Ele transforma Jesus. Mas lá eu sou despertado para mudar. Quando eu chego aqui, eu sou cuidado. Eu sou discipulado. Uma conversão não acontece no estalar do dedo. É um processo de impacto do Evangelho na vida das pessoas. Eu estou em transformação há 36 anos, gente. Eu estou sendo mudado a cada dia. Eu estou sendo mudado a cada instante. Porque eu quero chegar num ponto de uma maturidade onde a pessoa olha para mim e diz, poxa, eu estou sentindo a presença de Jesus. É isso que o Senhor quer da gente. E não de um dia para outro que isso acontece. Então as pessoas distorcem muito por conta de preconceitos, por conta de ideias preconcebidas. Sabe quem transforma a gente? Jesus, através da palavra. Tá? A gente é transformado quando a gente mergulha nela, quando a gente estuda diariamente, quando a gente busca o Senhor numa vida de oração. Então, quando eu olho para a palavra, eu fico lembrando do que Jesus fez na cruz por mim, esse amor por mim. Olha, outra palavra que ele pronuncia na cruz, é uma palavra de angústia, gente. Ele disse, meu Deus, por que me abandonastes? Lá em Marcos 15, 34. É porque naquele momento Jesus foi feito o próprio pecado por nós. Gente, como eu falei no início, eu não preciso de marketing nenhum para frequentar culto, para adorar o Senhor, para envolver-me numa célula, me envolver na vida da igreja. Sabe por quê? Eu já sou motivado. Parece que tem pessoas que só vão empurradas, essas pessoas nem entenderam o Evangelho. Quando eu chego ao lado do Senhor, eu fico, meu Deus, eu não mereço estar ao teu lado, mas que privilégio eu tenho. O Senhor foi feito o próprio pecado por mim. É isso. O pecado, ele corta a ligação do homem com Deus. Isso é interessante, da mesma forma que um fio partido corta a ligação com a lâmpada para gerar iluminação. Ele corta o pecado, ele corta totalmente a nossa relação com Deus, com o Pai. O que Jesus fez? Ele se tornou pecado por mim, para que eu pudesse voltar a ter contato com o Senhor. Então, naquele momento, ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Naquela hora, ele recebe sobre si os nossos pecados e a ira de Deus sobre ele. Aquilo que seria para nós éramos os merecedores da ira. Mas veio sobre ele, Jesus, ele morreu desamparado. Que maravilha entender a teologia da cruz, gente. Que maravilha poder compreender o valor que é a cruz para nós. É algo extraordinário. Ele foi desamparado na cruz para que você e eu fôssemos amparados por toda a eternidade. Aleluia.
Está escrito no Evangelho de João: quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu tenho a vida eterna, você tem? Eu tenho a vida eterna. Eu vou morar no céu. Meu Deus, que privilégio. Eu sabia que um dia eu vou estar com Ele, face a face, adorando a Ele continuamente, não sentindo mais a dor desse mundo, o sofrimento presente na nossa era. Mas essa certeza me motiva a viver bem aqui. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê nele como teu Salvador e Senhor? Pensa nisso, porque quem rejeita Jesus permanece debaixo da ira de Deus. Uma quinta palavra que ele pronunciou na cruz é a palavra de agonia. Lá em João 19:28, lê só essa pequena frase. Ele diz: tenho sede. Imagine ele na cruz sentindo dores, com cãibra, porque aquela posição na cruz provocava nos crucificados cãibras. Era muito sufocante, a garganta seca, aquela terrível sede. Em vez dos homens diminuírem o sofrimento de Jesus, o que foi que eles fizeram? Deram vinagre, uma bebida ácida. Piorou a situação, mais sofrimento para ele. Foi muito cruel o que fizeram com nosso Senhor. Jesus sofreu fisicamente, sofreu moralmente, sofreu espiritualmente. Entenda isto. Na cruz ele morre em nosso lugar, ele agoniza ali. Tá? A gente precisa reconhecer esse sofrimento, essa agonia dele por nós. Toda vez que eu faço uma reflexão sobre a cruz, eu fico mais e mais apaixonado pelo Senhor. Eu fico mais e mais motivado a estar aos pés dele, me renunciando cada dia mais, vivendo cada dia mais no altar do Senhor, porque foi algo que eu não podia fazer para me livrar das consequências dessa ira de Deus sobre minha vida. Ele fez por mim. Mas ele, sabe por quê? Ele pronunciou uma outra palavra, a palavra de vitória. Ele disse: está consumado. João 19:30. Palavra de vitória. Está consumado. Esta palavra eu já falei várias vezes, nas últimas mensagens eu citei, até o texto grego, tetelestai. Está pago, está quitado, você não deve nada. Eu não devo nada, eu sou livre. Você é livre? Eu olho agora a vida de cabeça erguida. Eu vivo sem me sentir culpado. Eu vivo, como eu falei, eu até lembro do que eu fiz, que eram as minhas nojeiras, os pecados que eu cometi lá no passado, mas hoje eu não me sinto mais culpado, porque Ele aceitou a culpa sobre si, no meu lugar. E Ele disse: eu te perdoo, eu te liberto, você é vitorioso agora. É interessante, falando sobre ansiedade, eu era muito ansioso. Eu era ansioso, tão ansioso, que eu ficava sufocado. Quando eu entendi quem eu era em Cristo, o Senhor foi transformando, foi me libertando dessa ansiedade. Sabe por quê? Porque eu passei a entender quem eu era, a minha identidade em Cristo. Saber que um dia eu estarei com Ele eternamente, saber que eu faço parte da igreja dele, de um reino de sacerdócio real.
Eu faço parte da igreja dos salvos. Eu sou alguém singular, especial, amado por Ele. Gente, isso me libertou dos meus medos, das angústias que me atormentavam. E toda vez que eu sou tentado a viver isso novamente, eu lembro quem eu sou. Isso, aí vai embora. Eu me sinto muito bem. Você se sente? Eu celebro a Páscoa todo dia, gente. Não apenas uma semana. Eu celebro a Páscoa o ano todo. Porque a minha libertação foi a libertação que eu experimentei. E hoje eu posso cantar, eu posso glorificar o Senhor, eu posso viver para Ele. Eu quero agradá-lo mais e mais. É como se ele dissesse aqui, ele dissesse assim para você: aquele que crê em mim não deve mais nada. Seus pecados estão totalmente perdoados. A sua dívida está paga. Agora, eu estou abrindo um novo caminho para o céu. Você pode voltar para a bênção de Deus. Você agora tem comunhão com o Pai. Você se sente assim? Eu me sinto. Isso me faz dormir tranquilamente. Eu tenho dificuldade de dormir porque eu acostumei a vida toda a dormir pouco. Então eu não tenho o hábito de dormir muito. Meu sono é muito leve. Mas não é por preocupação, não é por angústia. Eu deito. Sabe a primeira coisa que eu faço quando eu deito? Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto Ele bem ao lado de mim. É como se Ele estivesse aí, tocando em mim, diz: descansa em mim. Você faz isso? Eu faço. Aí eu acordo às vezes, na madrugada, eu lembro dele. Quando eu era um jovenzinho, eu não fazia isso. Eu tinha pesadelos, medos, que me atormentava a noite toda. Hoje eu vou a qualquer lugar, sabe o que eu mais sinto? É a presença dele, ao meu lado. Eu sinto isso tão forte, que eu queria sempre estar ao lado dele. E a meu dia, eu procuro estar também ao lado dele, porque ele nunca se afasta da gente. Ele está ao nosso lado sempre. Ele está conosco, em nós, está ao nosso lado. Ele é imanente, ele é transcendente. Ele não se afasta de nós. É maravilhoso estar na presença dele. Eu amo servir ao Senhor vivo. Não aquele Senhor morto, não. É o vivo. É o que vive, que me deu vida, que me deu vitória sobre o pecado, sobre a morte. A morte não tem mais poder sobre minha vida e sobre a vida de quem tem Jesus. Amém? Palavra de entrega, a última palavra que eu cito hoje. Só lembrando aqui, palavra de perdão, de salvação, de amor, de angústia, de agonia, de vitória e, por fim, de entrega. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Ele dá por completa a sua missão. Ele disse: eu completei a obra que o Senhor me mandou fazer aqui. Eu entrego o meu espírito. Quando Jesus entrou em óbito, o inferno festejou, sabia? O corpo foi levado para a sepultura, onde permaneceu ali 3 dias, porque no terceiro dia, comemoramos hoje, você sabe, Jesus ressuscitou. O inferno achava que Jesus não iria ressuscitar,
Presta atenção naquele espaço de tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus. O corpo dele não entrou em putrefação, que é um processo de apodrecimento do corpo. Por que não? Porque o veneno da morte foi tirado, foi arrancado. Jesus já venceu a morte para sempre. Sabe de algo? A partir daquele momento a morte não tem mais a última palavra. Pensa nisso, a pessoa pode até fechar os seus olhos nesse mundo e ter seu corpo levado para o cemitério e voltar a ser pó, mas quem crê em Jesus, o Filho de Deus, tem vida para sempre. É isso que eu creio. E eu já falei várias vezes na minha vida, se eu não cresce nisso, eu não era um cristão. Se eu não cresce na eternidade com o Senhor, não seria um cristão. Então Jesus já havia dito aos seus discípulos, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Jesus destruiu a morte não tem mais poder sobre aqueles que têm Jesus, porque a vida é uma realidade. Nós não iremos morrer, nós iremos o quê? Viver eternamente com o Senhor. Eu já convido a turma para vir aqui para cima, vamos louvar o Senhor, mas eu gostaria que você refletisse sobre essas palavras. Hoje, domingo da Páscoa, pode ser ainda mais diferente se você realmente tem essa decisão de viver para o Senhor de verdade. Deixar Jesus dirigir, guiar, abençoar a sua vida. Você já entregou a vida a Jesus? Você que está me assistindo, já entregou a sua vida a Jesus de verdade? Eu entreguei. E eu posso cantar que eu vivo e viverei para sempre. Vou estar na presença dEle para todo sempre. Mas enquanto eu não estiver lá, eu vou viver aqui na presença dEle, agradando a Ele, grato pelo que Ele me fez. Como eu falei, toda vez que eu olho para a cruz, para essa cruz, eu lembro que Ele vive e me deu vida. E eu posso cantar que um dia vou estar no céu, vou estar com Ele eternamente. Você tem essa experiência? Amém? Então vamos cantar. Aí depois eu quero orar com você. Houve um pequeno imprevisto, né? Mas é assim, meu irmão, quem está na obra, na missão, o filho do nosso guitarrista caiu, bateu a cabeça, ele teve que sair, não voltou, e a gente tinha ensaiado uma música e eles, né, toda a base, inclusive eu não tocava, mas, né, diante disso a gente vai cantar uma outra música, porque a gente, não importa o que aconteça, a gente vai cantar. Amém? Oi, som. Oi. Aleluia. Aumenta só um pouquinho. Oi, som. Oi, testando. Oh, Deus, abençoa, Pai. Deus, abre a mim, paz.
minhas dores e aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavra, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz, lá na cruz. Filho de Davi, Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. lá na Meu passado, minhas dores e aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara Ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Queridos, é isso. Na cruz o Senhor pagou
pelos nossos pecados. Toda vez que eu olho para a Páscoa, que nós chegamos nessa época do ano, só reforça esse sentimento de gratidão, de poder viver para Ele, por Ele, todos os dias das nossas vidas. É o que eu pergunto a você: você já escolheu viver para Ele? Viver para Ele todos os dias das suas vidas aqui? Você já tem essa alegria de dizer assim: olha, eu sou salvo, eu vivo para o Senhor, eu estou na presença dEle. É tão bom, é tão maravilhoso estar com o Senhor, viver com Ele, para Ele. Como eu falei, eu sou motivado a estar diante dEle todos os dias, todas as horas, porque Ele me salvou. Eu sou muito grato. Eu quero viver para Ele mais e mais. Fala com Ele agora. Fala com o Senhor. Sempre a gente dá oportunidades para, se tem alguém que deseja entregar a vida a Jesus, de repente tem alguém aqui, se deseja, quiser vir à frente, orar conosco, entregando sua vida a Jesus, é a oportunidade. Claro, talvez todos já tenham essa experiência. Você que está em casa também, não deixe de entregar sua vida a Jesus. Ele salva, Ele transforma, Ele liberta. Vamos orar? Agradeça a Ele. Diz: oh Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por me perdoar, por sofrer tanto por mim, por me permitir fazer parte da Tua igreja, Senhor. Diz para Ele o quanto você é grato, o quanto você tem alegria de viver para Ele, por Ele. Diz que você vai declarar para o mundo inteiro que você é salvo, porque Ele, o Senhor Jesus, aceitou receber toda a culpa pelo seu pecado. Pai amado, muito obrigado. É tão bom viver para o Senhor. É tão maravilhoso estar na Tua presença, Pai. É maravilhoso viver essa experiência de ser igreja do Senhor, de pertencer à igreja dos salvos, a igreja que foi transformada no corpo do Senhor aqui na terra. Obrigado, Pai querido, por nos dar esse privilégio de viver essa experiência todos os dias, de poder olhar para a cruz e nos sentir amado pelo Senhor, de nos sentir totalmente privilegiados em fazer parte da igreja de Cristo. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu sentido às nossas vidas, à nossa existência. E obrigado porque aqui é só um momento. Um dia viveremos eternamente com o Senhor, no céu. Obrigado, em nome de Jesus oramos. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Podem sentar-se, queridos. Rapidinho, eu quero só passar para vocês algumas informações necessárias. Terça-feira, olha, mulherada, aqui vai estar lotado, né? O pessoal já chegou das viagens aí. Então, nós vamos ter aqui o culto
das mulheres, né? O culto que as mulheres celebram. Venham, é maravilhoso. Vamos ter aqui, eu creio que vai estar lotado de mulheres, porque sempre lota. Então, vamos estar aqui terça-feira, as mulheres, para adorar o Senhor no culto aí das mulheres. Casais, olha, tem vaga, você que é casado, invista no seu casamento. Olha, procurei a Rafaela, o Glênio, o Leilânia e o Luciano. Tá? A equipe de casais é um investimento. Vamos estar lá, né, curtindo aí e juntos, recebendo muito para edificar nosso casamento. Então, se você é casado, fala aí com os meninos na Fazenda Gospel, em agosto, aquele friozinho lá gostoso. Então, aproveita. Turma da terceira idade, não precisa ser só terceira idade, é aberto para alguns que desejam estar aqui. Vai ser um trabalho maravilhoso. Dia 23, quarta-feira, inicia às 7 da manhã as atividades físicas aqui com a turma. Então, temos aí uma equipe boa formada para trabalhar com essa equipe nesse novo projeto chamado Idade Feliz. Ok? Sopa Solidária, dia 26, sábado, né? 26 de abril. É aberto para toda a igreja. Inclusive, vamos colocar esse aviso nos grupos da igreja. Né? Toda a igreja. Quem quiser, só dizer que vem e aparecer aqui para... É 17 horas, né? Porque eu não estou enxergando. Eu enxergo daqui. 17 horas, sábado. Sopa Solidária, um trabalho lindo que a Ação Social faz aqui com pessoas em situação de rua. E estamos orando para o nosso terceiro culto pela manhã, tá, gente? O culto da tarde já não cabe mais ninguém, tá? Hoje está muito vago por conta do feriado, mas ore. Estamos só ajustando a questão do louvor, algumas equipes, para a gente ter o terceiro culto. E nós vamos chegar no quarto culto em nome de Jesus até dezembro, tá certo? Vamos encontrar espaço para esse culto, horários. Amém? Então volte sempre, sempre serão bem-vindos. Frequente uma célula, se você não frequenta. Procure a gente, que a gente orienta você aí para uma célula. Amém? Deus abençoe. Um abraço.